20 horas, estaremos na reunião online, reunião de oração, tá bom? Nós temos alguns pedidos para lembrarmos nessa semana, então vamos orar pelo William, que essa semana deve passar por cirurgia, então vamos estar lembrando do nosso irmão nas suas orações. O nosso irmão Machado e Augusta, eles estão em viagem, devem estar retornando talvez hoje, né? Então vamos orar pelo Machado e pela Augusta que estão em viagem. E nós queremos lembrar os aniversariantes já de outubro. Então, no dia 2, nós tivemos o Ribamar, nosso amigo Ribamar, que fez aniversário. Vamos orar por ele, pela sua família. E temos hoje aniversariante do dia, nossa irmã Gislaine. Parabéns, Gi, pelo seu aniversário. E que o Senhor abençoe você e a sua família. Alguém mais completou aniversário? Algum parente, algum amigo? Ivone, cunhada da Ana, fez aniversário. Alguém mais? Não? Então, são esses os anúncios. Eu quero lembrar que nós estamos agora enviando o boletim através do WhatsApp, né? Então, nós tivemos um boletim aqui de outubro, já está no WhatsApp aí. Se alguém não recebeu, pode entrar em contato comigo. E só para relembrar, nós recebemos a nossa revista, temos estudado na escola dominical. Então a revista ela é o 4º trimestre de 2020 e o 1º trimestre de 2021. Depois os irmãos, amigos que queiram pegar a sua revista podem pegar aqui e são esses os anúncios, ok? Obrigado, Cícero. Agora passar a palavra para o nosso irmão Daniel, Deus esteja abençoando ele e todos nós. Muito bem, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs. E agora nós temos os nossos irmãos que estamos aqui presencialmente e também nós temos aqueles que estão nos acompanhando online. Nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos online. Nós saudamos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela internet. E nós também lembramos, depois você compartilhe nessa mensagem as reuniões nas suas redes sociais, porque é importante para que outras pessoas também venham ser alcançadas pela preciosa palavra do nosso bom Deus. Nós estamos contentes, irmãos, porque hoje à noite, com a permissão do Senhor, nós iremos retornar à nossa reunião presencial. Nosso irmão Eliel disse, e isso é motivo de alegria, É claro que nós vamos retornando, nós temos algumas restrições, nós não vamos retornar o nosso chá e nosso momento de confraternização após a reunião, devido à pandemia. Mas um dia nós pretendemos retornar e aí nós vamos fazer a nossa reunião conforme nós podemos para cuidarmos da nossa saúde. Irmãos, como foi mencionado, a nossa revista que nós acompanhamos todos os domingos de escola dominical chegou esta semana. Hoje eu vou pedir a liberdade, nós não vamos falar um trecho na revista, visto que ela chegou essa semana, porém, a partir do próximo domingo, os irmãos nós vamos acompanhando as preciosas lições que nós temos na revista da escola dominical. Para esta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias ali em 1 Samuel, no capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, e nós iremos ler inicialmente o versículo 24. Nós queremos pensar, queridos, nesta manhã, sobre a importância de nós sermos servos fiéis ao nosso bom Deus. Todos nós somos chamados a sermos servos, nós temos este privilégio, sermos servos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós devemos nos atentar em como nós devemos servir Ele fielmente. Então, 1 Samuel capítulo 12, versículo 24, nos diz assim a palavra de Deus: Tão somente, pois, temei ao
Senhor e servi-o fielmente, de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe a meditação da sua palavra. Queridos irmãos, eu sempre fico a pensar sobre como eu estou servindo ao Senhor. E aí eu falo primeiro a mim, e depois aos irmãos, porque nós temos uma responsabilidade pessoal, individual, com o nosso mestre. Quando nós olhamos o contexto aqui desse capítulo precioso, capítulo 12, depois você lê o capítulo na íntegra para entender o que estava acontecendo, nós vemos aqui Samuel chamando o povo a servir a Deus. E nós lembramos, irmão, Samuel ele foi o último juiz. E nós lembramos que o povo ele pediu o quê? Ele pediu um rei. O povo de Israel viu as outras nações tendo um rei, então eles querem um rei, sendo que eles já tinham ali, o Senhor levantava juízes para conduzir a nação, abençoava ali a nação. O Senhor permite que o povo ele tenha um rei. Porém aqui o Samuel está dando aqui os conselhos para o povo. Então depois de ler o capítulo inteiro, nós vamos ver no versículo 14, Samuel ele diz para o povo que se o povo temesse a Deus, servisse, ouvisse a voz do Senhor, eles e o rei, tudo lhes iria bem. No versículo 20, Samuel diz, olha, servi ao Senhor de todo o vosso coração. No versículo 23, Samuel ele diz, olha, longe de mim deixar de orar por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. E aí chega aqui no versículo 24, nesse contexto ali, então o rei começaria a reinar sobre Israel. O que Samuel fala para a nação? Olha, temei ao Senhor, servir Ele com respeito, com reverência, e servir ao Senhor Deus fielmente, de todo o vosso coração. Então, irmãos, nós temos aqui um chamado para nós, um desafio para mim e para você, de nós servirmos ao nosso Senhor fielmente. Concedemos prioridade ao serviço de Deus. Samuel ele diz aqui para o povo, olha, vede quão grandiosas coisas vos fez. Irmãos, quando nós vemos quantas coisas preciosas o Senhor nos fez, se nós tivéssemos um caderno com inúmeras páginas, desde que nascemos, pensando no cuidado do Senhor para conosco, os livramentos, quantas bênçãos temos recebida do Senhor. O Senhor fez grandes coisas na vida dos israelitas e Ele faz grandes coisas na nossa vida, o trabalho que Ele nos concede, a família, a saúde e o maior de todos os benefícios que o homem pode receber, que é a salvação, que é a vida eterna, que não se compara com as coisas, irmãos, materiais, no qual nós somos amados, nós somos justificados, redimidos, somos comprados pelo Senhor. Grandes coisas Ele nos fez, e nós devemos ser eternamente gratos, porque não merecíamos nada, éramos inimigos, mas Ele nos amou, e nós devemos, irmãos, todos os dias vermos quantas coisas o Senhor nos fez, agradecermos o Senhor. Agora, o que o Senhor espera de nós? Samuel nos diz aqui que nós sirvamos a Deus, façamos a sua vontade. E aí podemos pensar, mas Daniel, se Deus faz tantas coisas por nós, é impossível alguém deixar de servir a Ele. Não é impossível, irmãos, porque nós vemos o povo de Israel, que se desviava tantas vezes da verdade, e nós vemos isso nos nossos dias também. Muitas pessoas não dão valor a essa palavra preciosa. Israel deveria ser um brilho para as outras nações, mas Israel falhou, e nós também estamos aqui para ser luz do mundo, brilhar aqui nesse mundo imoral, para a honra e glória do nosso bom Deus, anunciando a palavra do Senhor. Devemos fazer o que Israel não fez, servir ao Senhor com fidelidade. Estamos falando do povo de maneira geral, mas nós vemos muitos servos preciosos ali em Israel que serviram ao Senhor com fidelidade, e temos esse exemplo para nós. Irmãos, a vida cristã só faz sentido quando nós servimos a Deus. Não faz sentido uma vida cristã onde nós não servimos ao Senhor. Se nós não servimos ao Senhor, nós iremos viver aqui sem alegria.
porque nós não iremos estar cumprindo a palavra de Deus. A palavra do Senhor é para nós servirmos a Ele. Por que após sermos salvos, né, o Senhor não nos leva ao céu? Nós temos aqui muito trabalho para fazer aqui. Quantas almas estão andando a passos largos para o inferno? Então nós somos chamados a servirmos ao Senhor, né? Nós estamos aqui para servir, para contribuir. Nós somos alistados no exército de Cristo, né? Como bons soldados. Nós estamos aqui a lutar. Nós lembramos que a nossa pátria não é aqui. E sabe quando nós falamos de pátria e soldados? É precioso, irmãos, lembrarmos que quando um soldado ele vai para uma guerra, o que ele espera é voltar para a sua pátria, ir para a sua pátria. E o cristão é o único soldado que pode ter certeza que após a batalha ele irá para a sua pátria. Amém. Ele irá para o céu. Ou seja, irmãos, então nós temos um serviço aqui, né? Nós temos a garantia que nós iremos para a nossa pátria, porque é o Senhor, é Ele que nos ajuda. Então, irmãos, nós somos desafiados, e Samuel ele diz para o povo: olha, vocês podem viver de maneira fútil aqui, como no versículo 21. Olha o que nos diz o versículo 21, irmãos: não vos desvieis, pois seguirei as coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos pode livrar, porque vaidades são. Ou seja, o que Samuel fala? Vocês podem viver com coisas vãs que nada aproveitam, coisas que são fúteis, né? Então, irmãos, nós podemos viver sobre coisas vãs na carnalidade, ou nós podemos escolher, né, servir ao Senhor com fidelidade, andarmos no caminho do Senhor com fidelidade, né? Você pode ser um servo bom e fiel, ou um servo inútil e mau. Como nos diz lá em Mateus 24, 45 a 51, a respeito do servo prudente e fiel e do servo mau. Nós louvamos ao Senhor porque quantos servos preciosos nós temos no passado, no presente. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, todos nós aqui nessa sala e aqueles que estão nos ouvindo, possamos ser os servos úteis, né, na obra do nosso Senhor. E aí nós podemos destacar qual o meu papel como servo, o que eu, Daniel, tenho feito, como podemos servir melhor, como expandir o nosso serviço, como desempenharmos um papel de servo com mais excelência. Como estamos, irmãos? Sendo servos bons ou servos, né, inúteis? E aí, irmãos, quando a gente pensa como eu estou, eu não devo ficar me comparando com o outro. Eu sou servo bom. Aquela outra pessoa nem está aqui nessa manhã. Não, aliás, não deve haver comparação no reino de Deus. Quem é melhor, quem é pior. Cada um de nós temos um serviço. Cada um dos apóstolos tinha uma tarefa. O Senhor nos deu um dom a cada um de nós. Agora, se for para comparar, nós devemos comparar-nos com Cristo, porque aí nós nos sentiremos envergonhados em como nós deveríamos servir mais ao Senhor, em como nós não deveríamos apresentar desculpas, não deveríamos hesitar, porque quando nós olhamos, irmãos, o nosso Salvador, o quanto Ele fez, nós precisamos seguir realmente o servo, o exemplo do servo perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que o Senhor, Ele na sua inteireza graça, Ele capacite a mim e a você a sermos servos fiéis. O Senhor nos mostra o que nós devemos fazer. Há trabalho para todos nós, cada um com uma tarefa diferente, e que Ele nos ajude e venha nos desempenhá-la para a sua honra e para a sua glória. Irmãos, nessa manhã, gostaria de destacar rapidamente 3 características dos servos fiéis. Nós poderíamos falar de várias características, mas apenas 3 nesta manhã. Em primeiro lugar, irmãos, como servo fiel, nós devemos nos posicionar. Deve haver posicionamento. Ou seja, irmãos, nós somos servo do Senhor. O que nós estamos nos tornando? Depois que nós aceitamos o Senhor, o que nós estamos nos tornando? Porque nós já falamos, nós recebemos muito. E uma coisa é servir ao Senhor mediocremente, e outra é servir com excelência. E sabe, irmãos, posicionamento. Nós somos servos de quem? É de Cristo. E eu sirvo a quem? É Cristo. O meu compromisso é com quem? É com Cristo.
Sabe por quê, irmãos? Deve ter posicionamento. Nós vivemos num mundo hoje onde a sociedade ela prega frases tão bem conhecidas, onde devemos apenas viver para nós. Frases como o seguinte: olha, faça as coisas da sua maneira, faça as coisas da maneira que você pensa, tire folga, viva tranquilamente, você deve isso a você. E hoje nós vivemos num mundo onde as coisas são só para nós, é tudo para mim. Nós vivemos na era do egoísmo, e isso pode incomodar o serviço, esse pensamento da sociedade, porque talvez nós podemos pensar, mas o serviço do Senhor tem limites, eu não posso suportar isso, eu vou servir o Senhor até que não custe muito. Se for para tirar meu tempo, eu vou parar de servir o Senhor. Se for para atrapalhar algo na minha família, eu não vou servir. Se for para atrapalhar um social que eu tenho, eu não vou servir. Até enquanto for agradável, eu servirei. Se não for mais agradável, eu vou parar de servir. E queridos, nós devemos ter um posicionamento. Como é o nosso compromisso? É com Cristo. Quantas pessoas que trocam, muitas vezes as reuniões, os compromissos do Senhor, por coisas aqui deste mundo. E servir tem um custo, irmãos. Lucas 9:23 nos diz para nós nos negarmos a si mesmo e tomar a cada dia a nossa cruz. Nós somos chamados a servirmos. E quantos convites nós temos no mundo para viver conforme a carne? Eu gosto muito daquela ilustração que nos diz o seguinte: imagine que você mora num imóvel alugado e que o dono desse imóvel seja uma pessoa terrível, que vive a te prejudicar, que te cobra um aluguel alto, que danifica o seu imóvel, que aparece de madrugada para te incomodar. E aí vem alguém e compra aquele imóvel e diz o seguinte para você: olha, agora você pode morar nesse imóvel, eu não preciso pagar nada. O novo dono. Porém, mesmo o novo dono comprando aquele imóvel, o antigo dono vem aparecer na porta dessa casa, cobrando o aluguel novamente, causando dificuldade para você, te incomodando. E o que você faz? Você vai pagar o aluguel para o antigo dono? Ou você vai falar para esse antigo dono: resolva com o novo dono? Sabe, irmãos, nós que hoje temos o Senhor na nossa vida, o antigo dono vai querer nos incomodar. O inimigo vai querer incomodar na nossa vida, para que nós venhamos a andar de acordo com a carne. E nós devemos nos posicionar. Nós somos servos de Cristo. As coisas da carne não devem ficar para trás. As coisas vãs desse mundo devem ficar para trás. Nós temos uma mente renovada. Quando o antigo dono vier bater na porta do nosso coração, nós devemos posicionarmos: eu sou de Cristo. Eu tenho uma mente nova agora. Olha o que nos diz, irmãos, lá em Romanos, capítulo 6, e versículo 22. Aquele irmão que encontrar pode ler para nós Romanos 6 e 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida eterna. Ou seja, irmãos, nós somos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Então nós temos que ter um posicionamento. Nós somos servos do Senhor. Nós devemos conduzir a nossa vida, a vida da nossa família, para o Senhor. Servindo, irmãos, em gratidão. 2 Timóteo 1:7-9 nos diz que nós não servimos ao Senhor por medo, por culpa ou por obrigação, mas nós servimos ao Senhor por alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Ou seja, servimos com gratidão. E esse serviço, irmão, deve ser com compromisso ao nosso bom Deus. Segundo lugar, irmãos, a característica do servo fiel é nós estarmos cientes dos detalhes do serviço do rei. Quando nós falamos, irmãos, em servir ao Rei dos Reis, nosso Senhor, isso implica também em servir outras pessoas, servir ao próximo, servir ao necessitado. E aí, irmãos, nós devemos lembrar que você servir ao próximo, ao necessitado,
Você não vai receber glórias visíveis por isso, benefícios visíveis porque você está ajudando alguém aqui. É o Senhor que não vai nos ajudar. Portanto, irmãos, nós devemos servir o melhor, independente de qual é a tarefa. Mateus 25:40 nos diz que se nós estamos fazendo algo a um irmão, a Cristo, nós estamos fazendo. Filipenses 2:4 nos diz: não atente cada um somente o que é seu, mas para qual também para o que é dos outros. Então, irmãos, o serviço do Senhor é nos ajudarmos ao próximo, é ajudarmos ao irmão, é pensarmos menos em nós, e mais no próximo. 1 Coríntios 10:24 nos diz: ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Ou seja, irmãos, quando nós pensamos em servos, nós lembramos em humildade, nós lembramos do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Lembramos, irmãos, quando o Senhor Jesus ele lavou os pés dos discípulos. E quando nós lembramos, irmãos, o contexto daquele episódio, Jerusalém no primeiro século, a história nos diz que as ruas de Jerusalém, os becos de Jerusalém, eram como trilhos de terra batida, coberta por poeira. E quando chovia ali nas ruas de Jerusalém, ficava aquela lama. E era costume do anfitrião, da casa ter um escravo, para que ele ficasse na porta, para lavar os convidados quando eles viessem no jantar, lavar os pés dos convidados quando houvesse um jantar. E o servo ele lavava os pés das pessoas antes de ela entrar na casa. E os sapatos eram deixados fora da casa e antes das pessoas entrarem, e esse costume ainda tem hoje no Extremo Oriente. E se a família não tinha recursos para ter um servo, o primeiro convidado que chegasse, ele se dispunha a fazer esse serviço e lavar os pés dos demais convidados. E é interessante, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele lava os pés dos discípulos, nenhum dos discípulos se ofereceu para lavar os pés daqueles que estavam ali. Parece que os discípulos eles estavam mais atentos a lutar por um trono do que por uma toalha, a lutar por aquele que ia ficar à direita do Senhor, do que lavar os pés dos demais discípulos. Fica pensando que os discípulos não estavam dispostos a lavar o pé dos outros. Do Senhor Jesus, sim, mas não dos outros. Porque qual grandeza haveria em lavar os pés dos discípulos? E sabe, irmãos, por que isso nos chama a atenção? Da humildade do nosso Salvador, da humildade do Senhor Jesus Cristo. E Filipenses 2:5 nos diz que, sendo Ele Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu forma de servo, se humilhou e foi obediente. E, irmãos, como servos aqui, nós devemos seguir os passos do Senhor Jesus, andarmos em humildade, andarmos com o objetivo de ajudar a outro irmão, de ajudar no trabalho do Senhor, a avançar. Há uma frase que eu gosto muito que nos diz que o servo maduro é aquele que retira o babador e põe o avental. Porque aquele que precisa de babador, usa o babador para proteger a roupa de respingos de leite. Agora, aquele que usa o avental é aquele que está pronto a servir. E será que nós estamos usando o babador ou o avental? Queremos apenas ser servidos ou nós estamos a servir? Nós possamos, irmãos, colocar o avental e trabalhar e ajudar no trabalho do Senhor. Quantas vezes as pessoas esperam que serviços sejam feitos, e irmãos, como seria maravilhoso se nós fizéssemos pelo menos metade o que nós esperamos que os outros fizessem. Cada um de nós temos um serviço, e os membros felizes são aqueles que estão servindo ao Senhor nosso, Deus. Então, irmãos, nós devemos estar cientes do serviço do Senhor, ajudando aos irmãos, servindo em amor, como nos diz em Gálatas 5:13. Nós estamos sendo servos, irmãos, cientes que nós somos dependentes do nosso Senhor. Lembra ali da igreja em Laodiceia? Nos diz que eles não precisavam de coisa alguma,
É bem provável que talvez não tinha nenhum servo ali, porque o servo ele é dependente do Senhor. E nós andamos como dependentes do Senhor aqui. E nós devemos estar cientes do serviço. Cientes, irmãos, é claro que podemos passar por um momento de desânimo, mas nós devemos prosseguir. Mas o Senhor é que renova as nossas forças, não é? Já viu quando uma pessoa ela começa motivada em um objetivo e depois ela desanima? Não é? Quem aqui já tentou iniciar um regime? E aí no início você fala, vou fazer esse regime, eu vou começar, e aí depois de 2 horas você vê que já é difícil. Depois de 2 horas já bate o desânimo. Não é? A pessoa compra um tênis para caminhar, eu vou fazer corrida, anda uma vez, 2, e às vezes bate aquele desânimo. E às vezes você já vai em uma confraternização e já perde o equilíbrio com relação ao regime. Irmãos, muitas vezes as pessoas elas fazem propósitos e no início é tudo, né, aquele ânimo. A pessoa entra na empresa e diz, olha, essa empresa é a melhor que tem, a comida é muito boa. E vai passando os meses e parece que é um desânimo. E queridos irmãos, nós devemos que nos posicionar, né? E quem renova as nossas forças é o Senhor, mas quem dá ânimo é o Senhor. Salmo 102 nos diz para nós servirmos ao Senhor com alegria, né? Com disposição. É claro, irmãos, que algum dia ou outro pode vir um desânimo, mas é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que renova as nossas forças, né? É Ele que nos ajuda. Nós muitas vezes ouvimos notícias que podem nos entristecer, mas nós devemos lembrar, nós temos um compromisso com o Senhor. A obra é dele. Né? Quem fala muito isso daí é o Janair. A obra é do Senhor. E é o Senhor que vai nos ajudar. Né? Eu gosto muito de uma frase que o irmão Alberto Trin, que ele fala que somos pequenos servos, né, de um grande Senhor. E é o grande Senhor, é Ele que vai nos ajudar, né, irmãos? Então nós devemos ter cientes, irmãos, que devemos ter disponibilidade para a obra do Senhor. Devemos dedicar tempo, né, a servir ao Senhor, ao fazer o que for necessário e ajudar no serviço do nosso bom Deus. Irmãos, em terceiro lugar, para nós partirmos ao término, o servo fiel é aquele, irmãos, que não vive buscando reconhecimento neste mundo. Irmãos, como servos aqui, nós não devemos esperar receber aqui elogios, visibilidade, aplausos, glórias aqui. Porque quando nós nos tornamos servos, queridos, muitos serviços, aqui você não vai ter recompensas aqui. As pessoas não vão bater no seu ombro e falar, olha, muito bem feito. Mas, irmãos, o serviço do Senhor é em amor. É não esperando reconhecimento dos homens. O servo, ele não fica aqui a registrar os seus feitos, a buscar reconhecimento, não é? Esperando aplausos. Quando você vê um músico, né? Quando o músico ele toca uma música, ele espera que aqueles que estão ali aplaudem, não é? Porque ele busca reconhecimento, ele busca, né, vanglória. E nós não estamos aqui a buscar reconhecimento, nós estamos aqui a buscar a glória de Deus, a glória do Senhor. Tanto é que certa vez perguntaram para um músico, para aquela pessoa responsável da orquestra, o maestro, e falaram, qual é o instrumento mais difícil de tocar? E o maestro ele respondeu, o instrumento mais difícil de tocar é o segundo violino. Aí disseram a ele, por quê? Porque nós temos muito primeiro violino, no qual o holofote está sempre naquele primeiro violino, mas ninguém toca o segundo com a mesma empolgação. E tocar o primeiro sem o segundo não tem harmonia. E aí o maestro falou, a mesma coisa é a segunda flauta, é o segundo trombone, porque todos querem ali aquele que está em visibilidade. Irmãos, o que eu quero falar com isso? É que o serviço do Senhor nós devemos fazer com a melhor maneira, mesmo quando nenhuma outra pessoa está vendo. Mesmo no serviço mais simples, nós devemos fazer o melhor. Isso é que nós devemos fazer como servos, não é? Filipenses 2:6-7 nos diz que nós não devemos fazer nada por ambição egoísta ou vaidade.
Não fazer algo esperando um tapinha nas costas, foi muito bem o que você fez, não é? Ou seja, há pessoas que às vezes querem servir apenas quando estão abaixo dos holofotes. Mas nós somos chamados, queridos irmãos, a servir, não para ser visto, mas a servir ao Senhor. Que nós, venhamos a diminuir o nosso Senhor, crescer. Ou seja, irmãos, então, o servo ele não deve buscar apenas elogio, reconhecimento aqui. Nós estamos falando, irmãos, que nós não devemos elogiar. É precioso nós temos pessoas que elogiam sinceramente. Nós devemos praticar elogio. Mas em vez de nós buscarmos o elogio, nós devemos buscar fazer o serviço. Nós devemos buscar o conselho. Nós devemos buscar orientação em como progredir. Irmãos? Em como progredir. Como que nós vemos isso, irmãos, muitas vezes na empresa? Muitas vezes é só um funcionário que é reconhecido. Tantas pessoas trabalham e reconhecem uma pessoa. E muitas vezes a pessoa se sente esquecida. Olha, esqueceram de mim aqui. Esse reconhecimento, quem nunca passou por isso? Mas, queridos, olha o que nos diz ainda em Hebreus 6 e 10. Hebreus 6 e 10, irmãos, a respeito do nosso trabalho. Nos diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, Deus ele não é injusto. Tudo que nós fazemos aqui para o Senhor está observando. Irmãos, quem nos recompensa é o Senhor. Queridos irmãos, como é recompensador nós temos satisfação no coração de fazermos obra do Senhor. De você chegar em casa cansado e falar: olha, eu cumpri a minha tarefa hoje espiritual. Eu cumpri o que o Senhor quis que eu fizesse nesse dia. Ficar cansado, mas falar: Senhor, eu fiz o que o Senhor, o propósito do Senhor tinha para mim. E irmãos, agora é triste quando muitas vezes nós vamos deitar e falar: olha, hoje eu deixei passar o dia lembrando, não servindo aquilo que era proposto. Irmãos, como nós vemos aqui em Hebreus, Deus, ele vê o nosso trabalho. Ou seja, nós não devemos esperar aplausos aqui, elogios aqui, mas a nossa motivação, queridos, é nós servirmos ao nosso Deus. Ele que vê o que nós estamos fazendo, mesmo por mais simples que seja. Nós somos chamados, irmãos, a servir. E esse servir, irmãos, nos aponta para algo permanente, que é o que nos diz ali em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sempre firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é o que, irmãos? Em vão. Não é em vão. O que nós fazemos aqui, irmãos, não é em vão. É para o Senhor. Muitas vezes nós não vemos o resultado aqui, irmãos, mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. E quantos relatos que nós vemos de histórias, onde pessoas muitas vezes morreram sem ver o resultado, mas houve resultado. O Senhor mostrou, a palavra edificou a bênção de outras pessoas. Então, irmãos, nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes a fazer mais do que Ele propôs. E para fazer mais, nós temos que fazer pelo menos o que Ele nos propôs. Sermos abundantes, irmãos, na obra do Senhor. E, irmãos, quando nós falamos em servir a Deus, nós temos o privilégio de servi-lo nesse mundo, irmãos, e também na eternidade. É o que nos diz lá em Apocalipse 22 e 3. Apocalipse 22 e 3 nos diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Amados, vamos servir ao Senhor aqui, e também o seu reino.
Como é maravilhoso. É o plano do Senhor, nosso bom Deus. E João 12, 26, irmãos, nos diz que se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Não é vão, irmãos, o nosso trabalho aqui. Se você faz algo que ninguém vê, mas é o Senhor que vê. E Ele honra, irmãos, os seus filhos. Não é? Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, você tem se sentido honrado? Sabe, irmãos, nós não vamos, né, se sentirmos aqui honrados pelo mundo. Não é? Pelo mundo. Aqui nós podemos, né, nos sentirmos, né, um pouco das pessoas olharem, né, e vermos a diferença, porque não andamos de acordo com o mundo. Mas, queridos irmãos, Deus é que nos honrará por toda a eternidade. Nós esperamos, né, honras aqui, medalhas aqui, mas a honra do cristão, irmãos, nunca acabará no céu. Nós receberemos, o servo fiel receberá honras mais duradouras do que toda a honra dada neste mundo, nessa terra, que passará. Mas lá, né, a coroa da justiça, né, está reservada aos servos fiéis do nosso Senhor. Então, amados irmãos, que o Senhor esteja a abençoar a mim e a você, que a cada dia nós possamos andar, nós sendo servos fiéis do Senhor, nos posicionar e certos que nós estamos fazendo algo que não é vão, mas é para a honra e glória do nosso bom Deus. E que Ele nos abençoe. Amém? Amém. Vocês têm algum irmão que quer fazer algum comentário? Nosso tempo já foi, mas pode falar. Ok, então que Deus esteja nos abençoando. Amém, irmãos? Não se esqueça. Damos graças a Deus por esse grande momento tão precioso e ouvir essa rica verdade. Vamos terminar na quarta manhã essa escola 371. 371. Creio que é bem conhecido por todos nós. Pois
Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela a riqueza da tua palavra, com que ela nos falou nesta manhã. E louvamos, Senhor Deus, por isso e pedimos que o Senhor nos abençoe a cada um que ouvimos, Pai, para que nós jamais sejamos negligentes ao que estamos aprendendo de Ti. A nossa responsabilidade está aumentando mais nesse dia, Pai, quando nós ouvimos o que o Senhor requer de nós. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixes esquecer o que o Senhor falou conosco e que nós possamos ter a disposição de colocarmos em prática em nossas vidas. Oramos pedindo que o Senhor continue abençoando o teu servo, que ministrou a tua palavra, ao nosso irmão que está na abertura do trabalho, que o Senhor fortaleça a vida deles cada dia, para que eles possam trabalhar de acordo com a tua vontade, Senhor. Oramos que o Senhor continue abençoando o teu povo nesse dia, a tua igreja ainda que se reunirá nesse dia. Pedimos que o Senhor possa abençoar de tal forma que o teu povo seja ensinado nesse dia e o Senhor seja engrandecido, para que nós possamos estar prestando a Ti a glória que o Senhor merece, Pai. Porque somente o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, e que os teus filhos saibam prestar a Ti tudo isso, Pai. Então nós oramos gratos a Ti e ainda te agradecendo por tudo que o Senhor nos abençoará nesse dia. Oramos no nome do precioso Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus dê um bom dia para todos nós.